Deus, feliz sábado. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos no encerramento da semana e estamos encerrando com o evangelismo feminino. E a melhor parte de tudo, irmã Geralda, vai ter batismo, amém? Louvado seja Deus, porque evangelismo sem batismo, né? Deixa a gente triste, né? Rapaz, a gente quer ver o fruto logo, né? Todo evangelismo dá fruto, né? Mesmo aqueles que não batizam. Tem frutos que só vão amadurecer, ou tem sementes que só vão nascer no futuro. Mas nós, como seres humanos, gostamos de ver o fruto logo, né? E que bom que a gente está podendo ver, né? No fim desse evangelismo, o fruto, né? Do trabalho missionário, através da mulher, através dos ministérios da igreja. E louvado seja o nome do Senhor. Começou o evangelismo feminino aqui no sábado. Começou em que dia? Sábado, domingo, quarta e sexta, que é o encerramento, né? Ah, tá. Porque amanhã é o sábado missionário da mulher adventista, já é uma outra. Mas está tudo bom aí, né? Muito bem. Louvado seja o nome de Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui de maneira breve um texto bíblico que fica lá em Lucas, capítulo 15, a partir do verso 1. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 1. Lucas 15 Isso, Lucas capítulo 15, verso 1. Mateus, Marcos e Lucas, né? Em seguida. Todos acharam amém? Então feche seus olhos junto comigo. Nosso Deus e Pai, neste momento, Senhor, a Tua palavra está aberta. E pedimos em nome de Jesus Cristo que o Espírito Santo do Senhor esteja conosco. Amém, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a mantermos a reverência na Tua palavra. Porque é o Senhor falando. E quando o Senhor está falando, nós devemos ouvir. Devemos escutar o que o Senhor tem para nos dizer. Amém. Por favor, Senhor, que Teu Espírito Santo seja o nosso professor neste momento. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a partir do verso 1, aqui na minha Bíblia, na minha versão, vai dizer o seguinte: aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir, murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus disse assim: vou-lhes contar uma parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe nos ombros e cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E Jesus segue dizendo: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura com muito cuidado até encontrar? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo de igual modo que há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Cristo está contando aqui uma série de 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola, a parábola da dracma perdida. E a terceira parábola vai ser a parábola
do filho pródigo. Ambas as parábolas, elas vão ensinar uma grande lição para aquelas pessoas que estavam questionando Cristo. E a parábola, ela tem essa função, né? A parábola eram histórias que eram contadas para aplicar uma lição de moral nas pessoas que estavam ouvindo. E a grande lição da primeira parábola é que Jesus diz o seguinte: olha, havia um homem que, possuindo 100 ovelhas, perdeu uma, e indo diligentemente procurar, achou, colocou em seus ombros e disse aos seus amigos: vinde regozijai-vos comigo, porque achei a ovelha perdida. Alguns estudiosos dizem que essa parábola da ovelha perdida e as 99 ali simboliza os mundos criados por Deus. E alguns estudiosos dizem que os 99 são os mundos que não caíram com o pecado. E a ovelhinha perdida que a gente vê na parábola é justamente o nosso mundo. E de maneira simbólica a gente vê que o pastor, ele deixa as 99 que não precisavam de salvação e sai em busca da ovelha que se perdeu. Jesus Cristo sai lá do trono do Senhor, do céu, lá na sua glória, e vem para esse mundinho pequeno, porque esse mundo aqui é do tamanho de um grão de areia para quem está lá em cima do trono de Deus. Aí Jesus vem, deixa tudo que tem para vir em busca do pecador. Então, quando a gente olha essa parábola, a gente vê que Deus, ele se alegra quando a ovelha é encontrada. Deus se alegra pela ovelha que é encontrada. E a Bíblia diz que há júbilo no céu quando um pecador se arrepende. Não existe ninguém nesse mundo que não seja valioso para Deus. Todas as pessoas são valiosas para Deus e todas as pessoas valem o sangue de Cristo. E é por isso que existe regozijo de Deus em receber as pessoas que dizem: eu quero mudar. Aqueles que estavam perdidos e foram achados. Interessante que essa parábola também tem uma outra explicação, ou uma outra aplicação. Como eram os fariseus que estavam questionando Cristo, a primeira parábola, ela pode ser aplicada aos fariseus. E Jesus Cristo está dizendo o seguinte: olha, eu vim salvar o que estava perdido, mas primeiro, eu também vim para salvar aqueles que estão perdidos dentro de casa e fora de casa. Por quê? Porque a parábola da ovelha, ela simboliza as pessoas que estão perdidas fora de casa e não sabem chegar até o aprisco, ou até a igreja, ou até Deus. O pastor precisa ir buscar. Aí a gente tem a segunda parábola, que é a parábola da dracma perdida. A dracma se perde aonde? Dentro de casa. É dentro de casa que a dracma se perde. Isso quer dizer o seguinte: que existe a possibilidade de alguém estar perdido dentro da igreja, mesmo estando dentro da igreja. É por isso que nós temos que vigiar, é por isso que nós temos que buscar o Senhor todos os dias. Porque existe aqui, dentro dessas parábolas, dois grupos de perdidos: os que estão fora e não sabem voltar, e os que estão dentro da própria igreja, mas estão perdidos. E qual é a grande lição que Jesus está dando para a gente aqui nessas parábolas? Olha, eu vim salvar tanto aquele que está perdido lá fora e não sabe vir, e aqueles que estão perdidos aqui dentro e não sabem que estão perdidos. Sabe por quê? Aquele povo que estava questionando Cristo, os fariseus, os saduceus, infelizmente eram pessoas perdidas dentro de casa. Pessoas que tinham a Bíblia, pessoas que tinham um alto conhecimento da lei, mas rejeitaram o Senhor da Bíblia. Mas questionaram Jesus Cristo, o nosso Salvador. A salvação chegou até eles, mas eles simplesmente rejeitaram. Aí Cristo vai e conta a terceira parábola. E a terceira parábola, ela une as duas primeiras parábolas dentro de uma só. Por quê? Porque quando a gente olha para a parábola do filho perdido, a gente vê um filho que se perde e sai lá para fora e volta. E a gente vê que tem um filho que está perdido também dentro de casa, que é o irmão mais velho. O mais novo se perde lá fora e o mais velho está perdido dentro de casa. Cristo está reforçando aquilo que ele já tinha falado. Porém, uma coisa interessante nessas três parábolas é o seguinte: existe festa
na parábola da ovelha perdida, quando ela volta para o abismo. Existe festa e júbilo no céu quando a moeda é achada. E existe uma grande festa quando o filho retorna para a casa do pai. Isso só mostra uma coisa para a gente: independente se a pessoa está perdida fora ou dentro da igreja, Deus se alegra com aqueles que se arrependem. Deus se alegra com aqueles que voltam para a casa do Senhor. Deus se alegra. O céu entra em festa. Os anjos de Deus tocam suas harpas. Os anjos de Deus se aglomeram lá em cima e cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando alguém aqui na terra decide entregar a sua vida ao Senhor. E é justamente isso que a gente vai ver neste momento. Pessoas que resolveram dizer sim para Jesus. Pessoas que foram encontradas. Pessoas das quais o Espírito Santo de Deus trabalhou e foi buscar lá fora. E é por isso que hoje o céu tem 2 motivos para festejar. O céu está alegre. Deus está olhando do seu alto e sublime trono para esse pontinho pequeno que fica aqui, a igreja de Marco Moura, e está colocando um sorriso bem grande. Porque Deus tem senso de humor também, viu? Deus tem senso de humor. E Ele está sorrindo e dizendo: olha, lá está a irmã Marilda. Amém. Está voltando para o Senhor. Lá está o nosso irmão Rogério, que está voltando para o Senhor. Irmã Marilda, que conheceu a mensagem há mais de 30 anos atrás, né, irmã Marilda? Lá. Mas não esqueceu. A mensagem ficou plantada no coração. A ovelhinha que andou em muitos aflitos, mas o pastor, verdadeiro pastor Jesus Cristo, me encontrou, assim como encontrou o nosso irmão Rogério. Amém. E neste momento, eu gostaria de convidar os 2 candidatos, as 2 ovelhas que estavam perdidas, mas que foram encontradas pelo poder de Deus. Amém. Para que a gente possa fazer foco. Aqui nós temos o irmão Rogério, a irmã Marilda. A irmã Marilda, eu estive visitando um pouco mais de perto a irmã Marilda essa semana, juntamente com a irmã Edna, minha esposa. A irmã Marilda ela é bem novinha, porque a adventista, né, toda adventista até 100 anos é jovem, viu? É criança, é menino ainda. Só tem só 80 anos, né, irmã Marilda? Graças a Deus. E com muita saúde, viu? É uma mulher que gosta dos princípios de saúde, conhece a mensagem da igreja, conheceu essa igreja há muitos anos atrás, por algumas questões da vida não conseguiu permanecer, passou em outros apriscos, mas há um tempo atrás conheceu o canal da igreja, a TV Novo Tempo, e num dos momentos mais difíceis da sua vida, no momento que a senhora estava, emocionalmente abalada, a senhora encontra Jesus Cristo através dos ensinamentos bíblicos da TV Novo Tempo. E aqui a senhora está, a palavra de Deus. E uma das coisas que a senhora mais gosta é o quê? Estudar a Bíblia. Que a senhora só falava, a gente estava lá, foi Bíblia para todo lado, no dia da sua visita, né? O irmão Rogério, eu sei que ele já veio aqui muitos apelos que eu fiz. Eu acho que eu fiz aqui pelo menos 3 ou 4 apelos esse ano. E todos os apelos que ele estava, ele veio até a frente. É uma pessoa também que sempre teve esse desejo, né, de retornar à casa do Senhor, né? Existem muitas coisas na vida que faz a gente ficar longe de Deus. Assim como o filho pródigo, né, que saiu de casa para viver coisas lá fora. Isso pode acontecer com as pessoas ao longo da sua jornada, mas o mais importante de tudo não é a nossa saída, mas é o Espírito Santo de Deus trabalhando nos corações para que a gente volte. Porque ambas essas pessoas, pelo poder de Deus e pelo Espírito Santo do Senhor, reconheceram que precisavam voltar. Reconheceram que tinha lugar de verdade na casa do Pai. Felicidade verdadeira somente na casa de Deus. Somente aqui, porque aqui é o lugar onde o Senhor está. E onde Deus está, deve ser o nosso lugar, porque Ele é o nosso Pai. E neste momento, irmão Rogério, irmã Marilda, eu vou fazer aqui algumas perguntas básicas. Que a gente já fez algumas lá na sua casa, quando a gente preencheu a ficha, mas aqui é para que a gente testemunhe para todas essas pessoas, né, de que vocês estão aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida de vocês e aceitando a fé e as doutrinas que essa igreja tem, baseada na Bíblia. E é por isso que eu pergunto para vocês. A primeira pergunta seria a seguinte:
Vocês aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida de vocês? Amém? Amém. Muito bem. Segunda pergunta. Vocês aceitam a Bíblia como sendo a revelação de Deus, a palavra de Deus e a vossa única regra de fé e prática? Igual ao alimento espiritual. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Terceira pergunta. Vocês aceitam e querem obedecer os mandamentos de Deus, inclusive a guarda do sábado, onde a gente entende biblicamente que esse é o dia que Deus separou, santificou, para que a gente possa descansar e adorá-lo exclusivamente nesse dia? Sim? Amém? E a última pergunta. Vocês aceitam serem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seguindo a ordem do Mestre e o exemplo de Cristo, que foi batizado também por João Batista nas águas pelo método de imersão? Amém? Exatamente. É o melhor. Vai ser o último em nome de Jesus. Imersão. Amém. Glória a Deus, viu? Então, igreja, eles disseram sim para as perguntas, né, de confirmação. E eu gostaria de ver aqui a igreja de Marcos Moura aceita receber esses dois novos candidatos a membros do local dessa igreja? Amém? Então está votado. Agora a gente vai dar continuidade na cerimônia de batismo. Então, enquanto a gente vai se organizar lá atrás, para trocar de roupa, a igreja continua aqui cantando com toda alegria e com todo fervor, para a glória do Senhor. Amém.